Bom, pessoal, então na aula anterior nós vimos o que é uma estrutura analítica de projetos e na aula de hoje nós vamos aprender a desenvolver essa estrutura analítica de projetos dentro de uma ferramenta chamada Enterprise Architecto. Então eu recomendo a vocês que vocês baixem a versão demo da ferramenta, tá? Então eu vou criar aqui um novo arquivo, vou colocar o nome de Clínica Médica 2016, que é o escopo que nós estamos estudando esse semestre. Vou mandar então ele criar o arquivo. Lembrando que a estrutura analítica de projetos ela tem como uma das principais funções dela, utilidades dela, apoiar na análise de impacto sobre alterações, sobre solicitações de alterações do escopo do projeto. Ok? Então a gente vai usar mais essa matriz de rastreabilidade para isso, mas essa ferramenta ela dá apoio para o desenvolvimento de toda a modelagem UML do projeto. Ok? Então eu mandei criar um arquivo novo e aí eu vou colocar, eu vou pedir, vou solicitar que ele traga para mim um diagrama de classes, um business process e um diagrama para colocar os requisitos. Depois, se a gente precisar, a gente coloca mais alguns diagramas. Vou colocar caso de uso também. Então aqui ele está só mostrando para mim as principais ferramentas de modelagem, mas ele atende a vários outros tipos de tecnologias para modelagem de software, desde o ML até BPMN, para base de dados, software, etc. Tá? Então vamos lá, vou dar um OK aqui para ele criar. Então ele está criando os modelos aqui para mim do lado direito, num pequeno painel de controle que ele tem. Nós não vamos utilizar todos esses modelos que estão aqui, todas as pastas que estão dentro do modelo. Então eu vou começar trabalhando com os requisitos do projeto. Então eu dei um duplo clique aqui. Na verdade eu vou expandir esses modelos aqui, vou excluir essas pastas que estão aqui. Então eu segurei o Ctrl Delete, excluí tudo que está aqui dentro. Eu vou chamar isso aqui, essa pasta, de requisitos funcionais de cliente. Então aqui dentro eu vou colocar todos os requisitos funcionais de cliente do meu projeto. Ok? Eu vou criar uma nova pasta. Vou clicar com o botão direito aqui. Na verdade, posso clicar com o botão direito ou clicar aqui, tá? Então, vou criar uma nova pasta aqui chamada requisitos funcionais de sistema. Ok, já vou criar um diagrama aqui dentro também, para colocar os requisitos funcionais de sistema. Então, vou dar um duplo clique aqui, está vazio por enquanto, né? Esse diagrama. E aí eu vou criar aqui então os meus requisitos funcionais de cliente. Vou clicar com o botão direito. Bom, como nós estamos trabalhando com... nós já criamos um modelo, um diagrama aqui para os requisitos, eu vou clicar aqui e ele vai mostrar todos os elementos relacionados aos requisitos que nós temos. Então, eu tenho aqui uma barra de ferramentas, eu só vou clicar aqui em requisitos e arrastar. Tá? Ele vai criar para mim um requisito. O que eu vou fazer aqui? Eu consigo colocar essa numeração automática, mas vai ser mais demorada. Então, eu já vou colocar direto, manualmente, RFC 01, vou colocar aqui, manter usuários. Então, eu vou criando os meus requisitos. Opcionalmente, eu posso colocar aqui dentro a especificação desse requisito. Tá? Então, eu posso descrever aqui, esse requisito começa, ou melhor, né? O sistema permitirá o cadastro de novos usuários a partir do preenchimento dos seguintes dados.
Enfim, nós já fizemos um documento de requisitos, eu não vou preencher isso aqui. Eu só estou mostrando que eu posso fazer isso. Eu posso colocar o autor do documento, eu posso gerenciar tudo isso aqui dentro da ferramenta, posso colocar um nível de dificuldade, um nível de prioridade, a versão desse documento, em qual fase ele está, qual o status do requisito, tá? Posso criar inclusive o tipo aqui. Bom, ao colocar também a descrição aqui, eu consigo exportar todos os requisitos para um documento de requisitos, para uma proposta técnica, a partir do Enterprise Architect, mas a gente também não vai ver isso aí nessa aula, ok? Então eu criei aqui manter usuário e vou criar mais alguns requisitos de cliente aqui. Então, 02, manter equipamentos. Desculpa, pessoal, coloquei no lugar errado. Agora sim. Eu vou colocar só alguns requisitos da nossa lista lá. Só requisitos de cliente, como eu falei para vocês. Requisito. Pessoal, eu vou pausar um pouco e vou criar vários para a gente poder dar andamento e o vídeo não ficar muito longo, ok? Bom, pessoal, então eu coloquei os principais requisitos funcionais de cliente, coloquei só uma lista aqui para a gente começar a elaborar a nossa matriz de rastreabilidade no futuro. Então, o que mais que eu preciso fazer aqui? Eu preciso colocar algum tipo de relação entre esses requisitos funcionais de cliente. Então, eu sei que assim, um medicamento ele é composto por um ou mais princípios ativos. Então, eu vou colocar uma associação, vou trabalhar só com associação, já que não existe nenhum diagrama de requisitos que indique uma nomenclatura adequada, né, uma relação adequada entre eles. Então, eu vou colocar sempre associação para saber que existe um relacionamento entre eles. Né? O medicamento ele é composto por um conjunto de princípios ativos. O medicamento ele também é utilizado para se tratar doenças. Né? Então, quando eu vou cadastrar meu medicamento, eu vou informar qual o princípio ativo e quais doenças ele trata. Ok? Então, eu estou colocando uma relação daqui para cá também. O paciente, normalmente, ele vai fazer o uso de medicamento, mas nós não vamos colocar futuramente lá no desenvolvimento de software, nós não vamos informar necessariamente que o paciente toma um medicamento. Nós vamos dizer que o paciente tem um prontuário, tá? Então vou criar aqui um outro requisito que eu vou chamar de requisito 6 e vai ser manter prontuário médico, manter prontuário médico. E aí sim, esse paciente ele vai ter um prontuário e lá no prontuário dele eu vou informar qual medicamento ele toma, qual doença ele tem, etc. Então assim, eu só criei uma relação de associação para que quando eu for criar a minha matriz de rastreabilidade, ele me indique que existe uma relação entre esses requisitos de cliente aqui, ok? O manter usuário até agora eu não vi nada relevante, então vou deixar desse jeito. Bom, então eu informei quais são os requisitos funcionais de cliente. Agora eu vou mudar de diagrama, vou para o diagrama de requisitos funcionais de sistema e agora eu vou colocar todos os requisitos funcionais de sistema derivados dos meus requisitos funcionais de cliente. Então aqui eu vou colocar requisito funcional de cliente 01, requisito funcional de sistema 01, cadastrar, então vou colocar as operações do CRUD. Cadastrar usuários, ok. Aqui, consultar usuários é o 2. O 3, alterar usuários.
e o 4, remover usuários. Todas as operações do CRUD, de um dos CRUDs, estão aqui. Bom, novamente, eu vou sugerir que eu pause o vídeo para eu continuar identificando pelo menos os requisitos funcionais de cliente de mais um CRUD. E aí a gente já volta já, passando para a próxima atividade para elaboração da matriz de estabilidade direcional. Então, vou pausar um pouco. Bom, pessoal, então continuando, eu já cadastrei mais alguns requisitos aqui. Agora eu vou traçar um pouco da relação entre esses requisitos funcionais de sistema. Especificamente, os requisitos de usuário, a consulta do usuário dá acesso às funcionalidades de alteração e remoção, conforme nós vimos na elaboração do nosso documento de requisitos. Então, existe uma relação um pouco mais forte entre esses três requisitos aqui. É claro que o cadastro da entidade ela também tem algum tipo de relacionamento com os demais atributos. Por exemplo, eu só consigo alterar os dados que foram cadastrados anteriormente. Então, se ocorrer alguma alteração na tabela lá que especifica quais são os atributos da entidade usuário, eu só vou conseguir, eu possivelmente posso ter alguma alteração na tabela de alterar usuários também. E até na de consulta, né? Mas essa relação é um pouco mais forte. Não vou ficar colocando todas as relações, senão a coisa vai ficar meio exagerada. Ok? Então, eu acredito que esse tipo de relação aqui ele vai ser bem comum entre os requisitos funcionais de sistema. Como eu falei para vocês, eu não estou colocando nenhum tipo de... eu estou evitando colocar um tipo específico de relacionamento. Então, nós adotamos que tudo vai ser associação, mas eu poderia usar algum outro tipo de relacionamento entre os requisitos também, tá? Ok? Então, eu coloquei o relacionamento entre eles. E agora eu vou colocar para esse aqui também. No entanto, por enquanto eu só estou colocando as relações entre os requisitos, eu chamaria isso aqui de uma relação vertical. O cadastro de medicamento também tem relação com outro cadastro aqui, ok? Então, toda vez que eu for, se ocorrer alguma alteração no princípio ativo, pode ser que impacte, pode ser ou não que impacte o medicamento. Normalmente não vai impactar, né? Ok? Então, eu tenho alguns relacionamentos entre alguns requisitos aqui. Não vou cadastrar todos. Então, até o momento, eu cadastrei os requisitos funcionais de sistema e os requisitos funcionais de cliente. Ok? Eu também posso cadastrar os requisitos relacionados, os requisitos não funcionais. Eu não vou cadastrá-los aqui, porque senão a gente vai gastar muito tempo no vídeo. Então, eu já vou direto para o diagrama de classe. Eu vou dizer então que vou apagar essas duas pastinhas aqui, ok? E vou ficar só com o meu diagrama de classe. Vou até renomear isso aqui e vou chamar de diagrama de classe. Não vou fazer todo o diagrama de classe também, eu vou colocar apenas os elementos, as classes correspondentes aos requisitos que eu coloquei ali. Então, eu vou criar uma classe aqui chamada usuário, opa, sem acento, usuário, essa classe eu vou escrevi errado aqui ainda, já arrumo já. Então eu vou colocar alguns atributos aqui, nome do usuário, login, CPF. Não vou me ater a especificar qual tipo, o escopo, etc. Tá? Vou fazer endereço. Ok. Vou colocar as operações.